Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. E vou tentar ser muito objetivo nele. Vamos falar sobre avaliação por rubricas. Grande estratégia pedagógica, contribui muito para a avaliação formativa dos nossos alunos. Quero separar esse encontro em 2 momentos. Primeiro momento, onde eu quero falar uma parte teórica sobre avaliação por rubricas, e um segundo momento que eu quero mostrar na prática, no sistema. Eh, Na minha apresentação eu vou propor alguns exercícios, para que você possa exercitar. E de antemão eu já me coloco à disposição para poder tirar dúvidas. Então assim, me procurem, estou à disposição, quiser mostrar, de repente uma validação. Não sou o expert pedagógico, mas uso já há muito tempo essa avaliação por rubricas. Os alunos, eles têm mais clareza como eles serão avaliados e mais clareza do resultado, entende? Eu, inclusive, estimulo e faço um processo de autoavaliação, onde o aluno ele se avalia pela rubrica e aí, os objetivos são muito claros, eu vou mostrar um exemplinho antes de entrar na parte teórica, só para aguçar o entendimento. E aí depois, o professor, no caso eu, faço a avaliação. E de maneira geral, a avaliação de maneira comparada da autoavaliação que o aluno fez, a avaliação dele pela própria rubrica com a minha, geralmente é muito igual. E aí o aluno, e aí isso é pedagógico, o aluno entende o que ele errou, ele já sabe o que ele errou. Então é uma estratégia muito interessante e que a ferramenta que a gente usa nativamente suporta avaliação por rubricas. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu preparar, só para vocês entenderem aqui, eu estou no Canvas de uma disciplina minha lá do curso de Direito, você vê, disciplina de noções de informática, e eu passei um trabalho para os meninos, ó, um projeto final aqui, ó, lá do curso de Direito, valendo 14 pontos. Basicamente, é para entender se o aluno ele sabe, fazer uma editoração avançada no Word, no Microsoft Word, né. Aí propus aqui um problema, uma temática, né, e aí estabeleci aqui na parte de baixo, ó, critérios de avaliação, né. Isso daqui é o início da configuração da minha rubrica. Eu tenho que estabelecer, olha, configuração da página, margens ABNT corretas nessas dimensões, vão valer 2 pontos. Formatação de parágrafo, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 aplicado em todo o corpo do texto, 1,5. Uso de estilos, tabelas, imagens, listas, citação de jurisprudência, cabeçalho e rodapé. E aí eu atribuo pontuação máxima para os alunos. Veja, isso está no texto do problema. Eu estou explicando para ele como que vai ocorrer a distribuição dos pontos e como que eu vou avaliar. Eu não estou avaliando subjetivamente, eu estou apresentando objetivamente os critérios de avaliação aqui. E dentro da atividade do tipo tarefa, dentro do Canvas, nós temos aqui a possibilidade de definição de uma rubrica. Eu tenho essa rubrica aqui, ó, que eu já configurei, que eu já criei ela aqui, onde eu tenho os critérios, ó, a configuração da página, formatação do parágrafo, uso de estilos, tabela, aqueles que eu coloquei lá, imagens, listas, citação de jurisprudência, cabeçalho e rodapé. E eu estabeleci uma escala de avaliação, essa escala com 4 valores, 4 intervalos. É o de aí aqui o nome você pode estabelecer do jeito que você quiser, isso tudo é editável, tá? Domínio próximo do domínio, abaixo do domínio e sem evidência, quando a pessoa não fez. E aí, ao avaliar um determinado trabalho, eu venho aqui e seleciono para atribuição da nota. Só para exemplificar, estou aqui na avaliação de um determinado trabalho, de uma aluna até que me autorizou a fazer essa apresentação aqui, utilizar o nome dela. Ela fez aqui o trabalho, você pode ver a entrega do trabalho, a gente consegue ver
ela aqui pelo Speed Grader, né? Aquele recurso de correção interessantíssimo que o Rubius, ó, que o Canvas tem, né? O pessoal gerou as imagens com inteligência artificial, que eu ensinei eles a fazer, enfim. E aqui do lado, assim que abre, já abre esse painel aqui. E o painel já tem a minha avaliação que eu apliquei. Você vê, configuração de página, ela apresentou domínio, formatação de parágrafo é domínio, uso de estilos sem evidências, ela não apresentou evidência, ela não utilizou estilos, tabela domínio, imagens domínio, listas está próximo, citação de jurisprudência está domínio, cabeçalho de rodapé. E veja que o sistema já atribui, ela tirou 10,66. E é tudo calculado automaticamente. Ó. Se eu seleciono, não, esse daqui é próximo. Ele já vai alterando aqui, ó, 0 pontos, 0,66, 1,33. Eu salvo aqui, ele vai enviar esta avaliação aqui e integra a nota dentro do sistema RM, dentro do portal do professor. Então veja que interessante, o aluno recebe essa devolutiva, ele sabe, olha, a configuração da página, parabéns, domínio, mas ó, uso de estilo, sem evidência. Eu ainda tenho a opção aqui, colocar um comentário, se assim eu entender, que é adequado, né, do motivo, do porquê eu atribuí aquela nota, se não for óbvio, né, sem entender que é adequado porque você atribuiu naquela rubrica aquela nota, né? Você vê, muito interessante a proposta aqui. Ok, pessoal? Me permita, então, iniciar aqui uma rápida apresentação mesmo, só para mostrar alguns fundamentos teóricos, tipos, como que é a construção e aplicação prática no contexto educacional de avaliações por rubricas. Eu estou chamando aqui de uma estratégia pedagógica para uma avaliação formativa e transparente. Veja, não é uma nota, tirei, valia 14, tirei 8. Não, você sabe o motivo pelo qual você tirou 8. Faz toda a diferença, né? Critérios, o aluno pode se autoavaliar, inclusive no Canvas tem essa opção também, ok? Bom, as rubricas são um conjunto de diretrizes que tornam explícitos critérios, níveis de desempenho e descritores para avaliar as produções e desempenhos dos nossos estudantes. Diferem daquela nota única ao materializar expectativas de aprendizagem. Esse Allen e Wolff, depois eu tenho as referências aí, são os principais nomes da área pedagógica que falam que as rubricas tornam objetivos e critérios mais claros, transformando a avaliação em um processo mais transparente e formativo. Bom, a gente tem que entender que hoje nós temos uma cultura do teste, que é o chamado teste psicométrico, né? Foco no desempenho final, uso de verificações, exames padronizados, caráter classificatório, autoritário, valoriza a descrição quantitativa e responsabiliza o estudante pelo resultado. Numa cultura de avaliação formativa, edumétrica, considera o processo e o produto, né? Considera a forma onde se vai de um ponto A da aprendizagem até a ponto B. Então, isso incrementa, porque uma vez que eu estou apresentando uma diversidade de formas interligadas ao ensino, além de um caráter investigativo dialogado. Não é porque é investigativo, o próprio aluno consegue se avaliar, fica claro para ele. E valoriza a descrição qualitativa, enfatizando a autorreflexão e a autoavaliação, que aqui, inclusive, é importante o aluno poder se autoavaliar. Se ele sabe o critério, ele sabe quanto que ele vai tirar. É engraçado, teve um aluno que me questionou, Daibert, você vai começar a avaliação? Quero saber quanto que eu tirei para poder ver se eu passei, não passei, era projeto final, né? Então eles ficam aguardando ansiosamente a nota. Aí eu falei, você pode ver, né? É só você avaliar, os critérios estão aí, né? São 2 pontos para configuração de página, tantos pontos para jurisprudência, tantos pontos para cabeçalho e rodapé, listas, e assim sucessivamente. Então, cabe ao estudante fazer esta avaliação, que é o que a gente está chamando de autoavaliação. Ele consegue saber a nota, ele vai tirar.
É engraçado, quando eu aplico a autoavaliação, assim, mais de 90% bate. É impressionante como que o próprio aluno consegue enxergar. E isso ajuda a potencializar a nota, porque se ele observa que ele não alcança, opa, deixa eu alterar aqui, ainda está no prazo de entregar, né? Tornando o processo muito mais interessante, muito mais formativo. Ele tem a chance de, ao perceber a falha, ele melhorar. E vamos lembrar a pedagogia do negócio? A gente aprende muito mais errando. Não é isso? Ok, pessoal? Então, é um processo muito interessante. Existem alguns tipos de rubricas, pessoal, ok? Aí depende do contexto, ok? Cada uma com finalidade, tem limitações, tem vantagens, e aí a escolha depende da sua experiência, né? O que os autores chamam de rubricas holísticas, analítica e ponto único. No caso da holística, atribui um único score geral para o desempenho completo. Ideal para avaliações em larga escala ou quando foca uma visão geral. Vantagem, rápido de criar, né? Pô, eu tenho um score só. Qual é a limitação? Oferece um feedback limitado e pouco específico ao estudante. Muito próximo a uma nota única, né? Então, você vê que não é tão interessante. A analítica já dá uma evoluída, descreve cada critério separadamente com os níveis de desempenho distintos, justificando o score por dimensão. Né? Você vê que está próximo daquilo que eu mostrei para vocês no início. Qual é a vantagem? Fornece feedback detalhado, específico e transparente. Qual é a limitação? Demora para criar, apesar que na ferramenta é rapidinho, eu vou mostrar. E pode ser complexa para o estudante interpretar. Né? Se não for claro, pode ser que ele tenha dificuldades. E o tipo ponto único descreve apenas um nível de proficiência esperado, com espaços abertos para comentários sobre áreas de excelência e necessidade de melhoria. Qual é a vantagem? É flexível, centrado no estudante, mais rápido de criar, mas requer mais escrita e tempo do professor na hora da correção. Né? Eu não coloco dimensões dentro dos critérios. Eu posso colocar critérios, estabeleço a nota, mas boto o texto. Eu tenho que escrever. Eu não vou selecionar, eu vou escrever. Você vê, então, que a que eu estou utilizando na minha avaliação é o tipo analítica. Mas você tem que entender dessas possibilidades aqui, até mesmo para conhecer a teoria, a evidência do que é uma avaliação por rubrica e entender, dado um determinado cenário, qual que é o melhor tipo para ser utilizado. Bom, elementos constitutivos de uma rubrica de qualidade, que vamos falar de qualidade a proposta. Primeiro, critérios, traços, dimensões ou competências a serem avaliados. Devem derivar diretamente dos objetivos de aprendizagem e ser reduzidos a um número manejável. Vai ter 200, vai ter 100, não dá. Tem que ter também 1, 2, às vezes você não consegue avaliar tudo. E aqui é importante isso. Vejam, nós estamos fazendo um trabalho de criar currículos por competência. Então eu vou ter lá os objetivos de aprendizagem da minha disciplina. Você conseguir associar os critérios da rubrica aos objetivos de aprendizagem vai trazer sucesso ao processo de avaliação. Você vai conseguir sincronizar o plano de ensino com a avaliação, que no caso aqui é formativa. Importante e deve ter níveis de desempenhos, adjetivos ou rótulos que descrevam graus de proficiência, exemplar, adequado, em desenvolvimento insuficiente. Eu coloquei 4 também, né? Foi domínio, próximo, baixo domínio e sem evidência, né? Devem demonstrar diferenças reais. Tem que ter descritores, descrições explícitas que definem como se manifesta cada nível de desempenho e cada critério. São o coração da rubrica e tornam um feedback específico. E tem que ter uma escala de pontuação com base no nível de desempenho, né? Sistema numérico, alfanumérico associado ao nível, garantindo a consistência da atribuição de notas e facilitando a compreensão do resultado. Ok? Bom, para construir uma rubrica, muito simples. Né? Formalmente, selecione a tarefa que o aluno tem que fazer. Então, você tem que identificar uma atividade autêntica ligada aos objetivos de aprendizagem. Aí isso é importante, tá? Não é toda tarefa que você vai avaliar por rubrica. Prioriza a mais difícil de avaliar objetivamente. Né?
Aquelas que, vou dar essa nota aqui. De onde você tirou essa? Tirei da minha cabeça. Aí eu tô criando uma escala na minha cabeça. As que vão distribuir mais pontos e aquelas que são mais complexas e mais difíceis de ter esse entendimento. Passo 2, você vai listar os critérios, então, mapear traços de dimensões, agrupar similaridades, reduzir um conjunto gerenciável. Aqui a literatura propõe até 6 critérios. Você define os níveis, né? Exemplar, competente. Desenvolve a pontuação, são as escalas dos níveis. O Canvas te ajuda a fazer isso sozinho. Escreve os descritores, então você vai descrever o que caracteriza cada nível por critério, usando uma linguagem objetiva e compreensível ao estudante. Avaliar e revisar. Então você vai pilotar a rubrica, revisar com colegas, recolher feedback dos estudantes e ajustar para garantir a sua validade. Então as vantagens aí para os estudantes, vai desmistificar a nota, o cara sabe, o menino sabe por que ele tirou aquela nota, permite uma autoavaliação, uma regulação própria, isso é excelente para o processo de aprendizagem. Oferece feedback específico direcionado para melhorias e desenvolve um pensamento metacognitivo e autonomia estudantil, especialmente por conta da autoavaliação e dele poder, ao entender os critérios que são muito objetivos, saber o que ele pode melhorar para performatizar melhor naquela tarefa. Os professores reduzem o tempo de correção a padronizar critérios. Eu não tenho que ficar... Acontecia muito comigo, né? Eu estava corrigindo uma atividade, só que eu separava essa correção, corrigia 5 num dia, 5 no outro. Eu tinha que ficar lembrando os critérios que eu combinei comigo mesmo. Isso daqui eu vou atribuir tanto ponto, para tentar manter a justiça nessa escala ao avaliar todos os alunos. Né? Então, aumentam a objetividade, reduzem a subjetividade, facilitam a consistência entre diferentes avaliadores. Uma disciplina que é avaliada por múltiplos professores, não precisa ser só o Divert que vai avaliar, bota 5, 6 professores lá que entendem o negócio, eles conseguem avaliar. Está muito claro, né, como que avalia. Servem como documentação para acreditação e qualidade, permite um monitoramento autêntico do processo, especialmente do processo de ensino e aprendizagem. A gente consegue, é justo, né, você sabe. Né? E para a instituição, vai promover a cultura de avaliação formativa, caminho muito bom a ser seguido. Alinha uma avaliação com os objetivos de aprendizagem, especialmente se você utilizar os critérios associados, mapeados com os objetivos de aprendizagem. Fortalecem a transparência, a justificativa avaliativa. Padronizam expectativas de qualidade entre diferentes disciplinas. Né? Há uma padronização. Padronização geralmente remete-se à qualidade. Quais são os desafios aí que nós temos? Tempo de elaboração. Demora mais. Não tem jeito. Né? Você vai ter que ter um esforço maior. É por isso que você não vai pôr em todas as suas avaliações. Existe uma limitação de interpretação do estudante. Os estudantes nem sempre vão ler ou compreender uma rubrica complexa. Aquelas que são mais fáceis, assim, eles até entendem. Né? Apoio ao docente. Tem que ter um suporte técnico institucional para a construção de rubricas de qualidade, por isso que eu estou me colocando à disposição aqui. Não sou um expoente da pedagogia, mas estou aqui para poder contribuir com os meus conhecimentos, que já uso já há uns 4 anos, rubricas. Okay? Existe um risco de rigidez, porque se você detalha muito as rubricas, vai limitar a criatividade do aluno, inibindo, de repente, soluções diferentes que ele porventura, poderia apresentar. Né? Mas aí, isso pode ser resolvido estabelecendo critérios melhores, né? Dependendo do que você for avaliar. E atualização constante, as rubricas precisam ser revistadas, ajustadas continuamente, conforme mudanças dos objetivos, turmas e contexto. Sugestão aqui, né, para superar esses desafios, inicie com rubricas simples e vai progredindo eventualmente, envolve os estudantes, usa uma linguagem fácil, com exemplos, e cria um banco de rubricas reutilizáveis e adaptáveis, sempre trabalhando na formação continuada sua, para poder evoluir esse conhecimento. E a ferramenta Canvas tem como criar esse banco aí, é bem legal, tá? Vou mostrar para você. Exemplo prático de rubrica, critérios, as dimensões, a pontuação que o aluno vai receber e o texto descritivo do que ele tem que, do porquê que ele recebeu aquela avaliação daquela dimensão, daquele critério.
Acho que ficou claro, porque eu apresentei aquele exemplo também, né? Então eu tenho aqui um exemplo de uma rubrica aqui. Entendam, pessoal, um dos aspectos mais transformadores do uso das rubricas é o seu potencial que permite a aprendizagem ativa e a autoavaliação, que eu já comentei com vocês. Quando os estudantes participam da construção das rubricas ou se utilizam das rubricas para avaliar o seu próprio trabalho, vai ter uma mudança enorme na relação dele com a avaliação. Façam um teste, experimentem. É engraçado que quando eu utilizei isso a primeira vez, na próxima atividade, na próxima tarefa, eu não utilizei. Os alunos sempre falam: "Ô Daibert, não vai ter aqueles critérios, não, que lá facilita tanto a gente saber o que tem que fazer". Então você vê que eles mesmo cobram. Aí eu falo: "Não, essa não vai ter, não é para ser utilizado em todos esse recurso, e é um recurso mais valioso, né, você não vai utilizar em todos". Estratégias práticas. Então, ó, compartilhar a rubrica antes do início da tarefa, como eu fiz, eu boto no texto da tarefa a rubrica. Realizar sessões de normalização de estudantes avaliam um exemplo usando a própria rubrica. Pedir a autoavaliação. Promover a avaliação entre pares usando a mesma rubrica. Ou seja, você pede para um aluno avaliar o outro aluno. É pedagogicamente interessante. Não sei se vocês conhecem Eric Mazur. Mazur, grande criador de metodologias ativas, professor de Harvard, professor de física lá em Harvard. Ele criou o P-Struction e a base do P-Struction é a autoavaliação e a avaliação entre pares, né? O pós, muito interessante. Sugestão de leitura, Eric Mazur, Peer Instruction, nome do livro. Bem, procurem lá Eric Mazur, ele tem alguns livros, mas tem um específico do Peer Instruction. Agendar conferências, discutir divergências, etc. O próprio feedback que dá também é muito bom. Referências bibliográficas aqui, caso alguém queira explorar um pouquinho mais os textos aqui, tá? As principais referências internacionais estão à esquerda, as nacionais estão aí à direita. Pessoal, avaliação por rubricas é muito mais do que uma técnica para atribuir notas. É uma estratégia para permitir a avaliação formativa séria, definida, entende? Transparente, justa, permite o protagonismo estudantil tão inerente das metodologias ativas, né? O aluno ele não é um recebedor de nota, ele é um participante da sua avaliação. Ok, pessoal? Deixa então, me permitam aqui mostrar como que seria a construção de uma rubrica. Eu estou aqui no meu Canvas aqui da disciplina. Essa avaliação já tem uma rubrica aqui configurada e você pode observar, pessoal, eu tenho aqui, eu estou na interface do professor, tá? Eu tenho aqui essa disciplina, eu coloquei apenas uma única rubrica, foi no final, tá? Em computação eu utilizo mais. Olha só, pessoal, aqui eu tenho a opção rubricas. Eu consigo ver todas as rubricas que estão divididas aqui. Então, ou seja, eu consigo criar novas rubricas, consigo importar rubricas de outras avaliações, consigo ver o que está arquivado, o que não está arquivado. Essa daqui eu fiz a avaliação projeto final do Word. Vou clicar aqui só para vocês verem. E aí eu tenho aqui as escalas conforme eu já mostrei para vocês como que faz. Como que faz para criar uma rubrica? Você clica aqui, ó, criar nova rubrica. Eu vou criar a rubrica teste. Eu quero que seja com escala ou comentários escritos. Comentários escritos é aquele ponto único. Você vê que a ferramenta suporta, galera. Entendeu? Então você vem cá, qual o nível de classificação, pontuação ou nível e a ordem de classificação, se é do alto para o baixo ou do baixo para o alto. E a pontuação pontuando. Então, vamos supor que eu queira assim desse jeito. E aí eu vou criando meus critérios. Rascunho do novo critério. Então o nome do critério aqui, critério 1, você descreve o critério 1. Quantos pontos possíveis? 4 aqui.
E aí eu tenho excede, domínio, próximo, baixo, então ele está aqui com 5 escalas. E a pontuação que eu vou atribuir. Ora, se ele excede, ele ganha a pontuação máxima, se não tem evidência, 0. Eu posso excluir uma, como eu fiz no outro, deixei só isso daqui. E você pode mudar aqui o nome, ó, domínio total. Próximo do domínio. Você escreve, você descreve o que é esperado para aquela avaliação. Salvei o critério, ele colocou o critério 1 aqui. Ah, quero criar um critério 2. Critério 2. Vou deixar assim desse jeito, critério 2, vou deixar para padronizar aqui com 4. Salvo o critério. Pronto, já criei 2 aqui, então 6 pontos possíveis aqui estão sendo distribuídos. Só que está com um detalhe, né? Aqui tem que ficar 4. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1,5. Porque são 4 pontos possíveis, né, que eu tinha colocado. Deixa eu editar esse de novo aqui. Esse daqui vou colocar que são 3 pontos possíveis. 3 pontos possíveis. Você vê que dá para, né, você estabelecer pontuação diferente. E como que eu uso? Ora, você vem cá numa tarefa, pegar uma tarefa que não tem rubrica, tá, pessoal? Vou pegar uma dessa daqui, ó, tá, vamos supor esse roteiro de aula aqui, ó. Beleza? Valia 2 pontos, né? Mas não tem problema, depois a gente sincroniza. Eu já corrigi isso aqui, óbvio, né? Você vê cá no Speed Grader, você vê que eu já tenho pontuação lançada, nota 2. Isso daqui foi feito em sala de aula, tá, pessoal? Por isso que tem envio. Ó, isso aqui tomou 0, isso aqui tirou 2, esse aqui tirou 2 também, esse aqui tirou 0, e assim vai. Beleza? Aí eu venho aqui, eu coloco ou eu crio a rubrica por aqui, ou localizo a rubrica. Vou localizar a rubrica. Ó, só tá aparecendo uma. A rubrica deu algum problema? Não é possível. Tá faltando. Eu não vou... eu esqueci de salvar a rubrica, pessoal. Não façam o que eu fiz. No final, quando você cria aqui a rubrica, você tem que criar a rubrica. Eu não salvei. Vamos criar de novo. Rubrica teste. Ai, ai, ai. Vou colocar aqui mais rápido, tá, pessoal? Aqui critério 1. Deixa eu ver. A escala de avaliação tá errada. Vou botar aqui 3 pontos. Agora sim. Beleza. Vou rascunhar 2 aqui. Vai ser 4 pontos. Vou deixar assim desse jeito mesmo, só para ficar diferente mesmo. Pronto. Criar rubrica. Não criei. Não vai aparecer aqui para eu adicionar. Vamos colocar na tarefa. Qual que era a tarefa que eu estava editando mesmo? Roteiro de aula 1. Pronto. Eu venho aqui localizar a rubrica. Aí, ó. Teste rubrica. Apareceu. Pronto. Já está disponível aqui. Quando eu associo a meu teste rubrica, lá no Speed Grader, você vai ver que a rubrica já vai aparecer para eu pontuar. Olha ela aqui, ó. Já vai aparecer para eu pontuar. Aqui está pontuando mais do que o limite, né? Então não vai dar errado, mas é só você configurar certinho a rubrica para o valor que você está propondo. E fazer como eu fiz aqui na minha avaliação do projeto final. Na avaliação do projeto final, vamos pegar aqui tarefa. Pela página principal vai ser mais rápido. Aí, por último, tem um módulo aqui. Quando eu crio aqui, ó, vamos botar o texto do projeto, tal, eu boto a rubrica no texto da tarefa, da atividade que o menino tem que fazer. A rubrica associada aqui. Pessoal, tá vendo que tem essa opção aqui, ó, permitir a autoavaliação? Quando você marca isso daqui, vai aparecer uma interface para o aluno no Canvas dele para ele se autoavaliar. E o professor só consegue avaliar, e aí ele enxerga a avaliação do aluno quando ele vai avaliar. É a possibilidade da autoavaliação dentro do Canvas. Você vê que o Canvas respeita perfeitamente a teoria das rubricas. Pessoal, quase 30 minutos, eu finalizo por aqui, deixando para vocês um desafio, que é ter a oportunidade de usar na sua disciplina, nesse próximo semestre, um pouco sobre rubrica, usar uma rubrica, pelo menos uma em cada tarefa de cada disciplina que você... É isso. Grande abraço, agradeço e até a próxima, pessoal. Valeu!